Fala pessoal, tudo bem? Eu me chamo Mauro Silva, sou especialista em investimento. Vamos falar hoje do OUJP11, né, o fundo imobiliário aqui de crédito, né, vulgo fundo de papel, né, do Fator e da JPP. Então vamos para aquelas informações gerais que a gente está acostumado, né? Taxa de administração é de 1,05%, tá? Essa taxa é sobre o valor de mercado. Caso o fundo venha a integrar o IFIX, o fundo integra o IFIX, então provoca aí um maior alinhamento do gestor, né? Então a taxa está atrelada ao valor de mercado. Tá? A taxa de performance é 20% sobre o QCD ao benchmark. O benchmark é o IMAB mais 0,50% ao ano, tá certo? Então vamos aprofundar aqui nesse overview. Então vamos para alguns destaques, né? O fundo distribuiu ali 91 centavos por cota, tá? Que dá um dividend yield anualizado de 11,4% ao ano. Nos últimos 12 meses ele distribuiu ainda mais, né? 13,5%, tá? Ele está negociando, ele está negociando aqui, né, com um desconto em relação ao valor de mercado e valor patrimonial, tá? Um desconto de R$ 2,24, o que dá ali um desconto aproximadamente de 3% sobre o seu valor patrimonial, tá? Então ele negocia a 97% do seu valor patrimonial e está com uma reserva acumulada de 16 centavos, tá? O fundo atingiu ali mais de 30 mil cotistas. Então aqui a gente já vê que ele historicamente, né, pelo menos nos últimos 12 meses, está assim com uma remuneração elevada e um dividend yield analisado também elevado, tá? Então depois a gente vai ver quanto está atrelado ao IPCA, quanto está atrelado ao CDI, tá certo? Então aqui a gente chega nos resultados, né, do fundo. O resultado gerado em março foi de 75 centavos por cota, tá? Então ele utilizou sim uma parte das suas reservas e ainda sobrou 16 centavos por cota, diferentemente do mês de fevereiro, né? O mês de março aqui que a gente está analisando não teve ganho de capital, tá, para o fundo, e com isso ele gerou, né, um pouco menos e acabou distribuindo uma parte das suas reservas aqui, tá? A gente vê o desempenho do fundo ainda é um desempenho bom, tá? Historicamente ali, de 92, né, 0,92% ao mês seria um baita rendimento, tá? Lembrando, claro, que eles são também isentos de imposto de renda, né? Então aqui a gente vê um pouco da distribuição aqui, né, mais recente ali desde abril de 23, deu uma caída também, né? É bom lembrar que a gente está vindo num período de inflação baixa e agora a Selic caindo. Isso vai impactar, tá, praticamente o resultado de todos os fundos ali de créditos que estão atrelados ao CDI, mas ainda assim, né, manteve ali um patamar bom ali de remuneração, como vocês estão vendo. E em termos de reserva, né, você vê que ele historicamente ele não possui fazer muita gestão ali, guardar muito e linearizar. Ele mais ou menos distribui o que ele gera. Claro, quando, né, gera um pouco maior, ele guarda um pouco para distribuir nos próximos meses. Não tem um valor muito fixo, né, que ele procura ter ali, como a gente viu aqui, né? Então, em termos de movimentação e volume de negócios, está em uma rentabilidade, um volume ali, né, uma liquidez intermediária, tá certo? Mas que não é um grande problema para o investidor, pessoa física, que não vai entrar com tanto dinheiro assim, tá? Então a gente chega aqui na parte de alocação da carteira, né? Então a gente tem 93% alocado, né, no seu core business. O setor mais representativo é o de incorporação, que a gente vai ver, e aqui a gente já vai ver isso graficamente, como eu falei, a parte dos indexadores, né, que é importante. Você tem 62%, tá, atrelado ao IPCA, uma taxa de IPCA mais 8,5, né, uma taxa agressiva. Você tem GPM com 5, né, uma taxa de GPM mais 6,6, e CDI mais 4,6, também uma taxa que denota uma certa agressividade da carteira, tá? Então aqui um pouco mais da divisão, né? 93 está em CRI, 7% ali em renda fixa, que seria o caixa, né? Arredondando. Em termos de setor, incorporação responde por 46, é realmente da onde vem a maior parte da originação, e o resto está dividido ali em energia, shopping, logística, enfim, varejo, loteamento, e por tipo, né? Você tem corporativo também com presença forte, BTS aluguel, pouco menor shopping e pulverizado apenas 3%.
tá? Então aqui ele faz a divisão, né, em relação ao PL por devedor, né, a concentração. Você vê que a maior concentração aqui é de 6,6 da Carvalho Oscar, né, que é o mesmo do VCRI que a gente falou, se eu não me engano, semana passada também do relatório. Então tá aí, né, os principais devedores aqui, com nomes, né? É curioso aqui, o BTG Malls, né? Então você tem um fundo imobiliário também como devedor aí do próprio fundo que a gente está analisando, né? O AU GP11, tá? Então aqui na carteira a movimentação foi, né, a aquisição ali de 18 milhões do CRI Celeste, a uma taxa de IPCA mais 11,7, né? Como eu falei, reforçando, né, essa agressividade um pouco maior, né, do fundo, e também realizou a compra, né, em 5,8 milhões do CRI Socicam para a futura revenda, ou seja, ele já anunciou e já pensou ali que pode gerar um ganho de capital, tá? Então, como a gente já viu, o fundo está com 6,7% do patrimônio em caixa, tá? Mais de 21 milhões, não é um valor desprezível, que ele informa que pode ser que já nos próximos semanas, enfim, ele consiga concretizar uma nova aquisição, uma duration média da carteira de 2,5, tá? Então aqui uma visão mais geral aqui da carteira, né? Ele vai dizer o indexador, o tipo de emissor, o risco, enfim, a quantidade, o PL, né? As maiores posições ali por título, né? Gira na faixa de 5, né? 5,6 aqui para o Celeste, inclusive foi uma aquisição relevante em relação ao patrimônio. Tem a Carvalho Oscar, né, que responde também pela maior concentração de devedor individualmente aqui com 5,3%, tá? E algumas posições intermediárias aqui de 4,5, 4,1, 4,4, enfim. Ele é um fundo que ele tem sim um risco um pouco maior, mas ele mitiga esse risco através da diversificação, né, dos seus ativos. E está com caixa também de 6,7%, tá? Ele também tem uma pequena participação aqui de 0,4, né, num FII ali da própria casa, que é o OULG11, né, o de logística da Urinvest. Aqui ele vai dar um pouco mais de cor ali para essa aquisição da Celeste, que a gente já viu, né? Então você vê, né, só pela localização, né, Brás Norte, lá em Mato Grosso, que é um fundo que realmente tem uma diversificação e procura ativos, né, fora ali daquele eixo mais tradicional. Nesse caso aqui, inclusive, é uma usina, né, de energia solar, então ele cita aqui alguns tipos de garantia, né? Tem uma duration de 5,2, como a gente já viu, IPCA mais 11,7, então não é ali, diria que uma aplicação conservadora, e já chegou, né, com um percentual de mais de 5% do PL, né? Então, realmente é um fundo mais agressivo, tem uma estrutura aqui de garantia que ele vai informar, né? Isso aqui significa que, por exemplo, mais de 85%, né, que seria ali a garantia em relação ao valor total da operação, é apenas 11,4%. Entre 76 e 85, 14,4%, e aí segue aqui. O mais comum realmente é que fique abaixo, tá, de 50%, então 55,8%, né, tem garantias abaixo ali de 50%, tá? Então, essa aqui é a faixa realmente mais normal, né? Porque quanto maior a garantia também você ficar exigindo, menor vai ser a sua remuneração em geral, tá? Em termos de rate de crédito, né? Como eu falei, ele é um fundo um pouquinho mais arriscado, tá? E aqui, como ele participa de emissões, como a gente já viu, né? Essa lá no Mato Grosso, de uma fazenda ali de energia solar, né? A maioria não tem, né, rente de crédito pelas grandes agências de rente de crédito, né? A Fitch, dentre outras. E então ele tem, né, a sua própria avaliação, o qual ele classifica aqui, né? Tem aqui uma que a gente pode se guiar, e você vai ter que, em última análise, também confiar na avaliação da gestão. Então você teria ali 3% da carteira como um nível ali de excepcional, A2, né, uma qualidade de crédito alta, A3 também ainda alta. Aí você já tem uma outra parte ali de BA1 até BA3 que seria adequada, né? E você tem uma pequena parte mais arriscada ainda na visão deles, que seria uma qualidade baixa, né? De B1 ali, então baixa, mas também não do pior nível. Então está aqui a distribuição também peculiar desse fundo dentro da própria avaliação da gestora, tá? Então aqui ele vai dar,
né, mais informações, mais cores ali sobre os ativos, né, principais ali que ele tem. A gente já viu um pouco dessa nova aquisição que ele fez. Então aqui você vai poder olhar cada um, não vou falar cada um deles, mas vamos falar rapidamente aqui, por exemplo, do CRI BTG Malls, né, que inclusive é um fundo imobiliário também negociado em bolsa. Ele coloca aqui o risco, né, a taxa CDI, taxa de 1,50%, vencimento, né, em 2031, amortização mensal, tá? Range de crédito na visão dele de Baa1, então foi referente ali aos shoppings Ilha Plaza, Contagem e Casa Gourmet. Enfim, esse é um fundo imobiliário de shopping, tá? Com presença ali Rio Grande, no Rio de Janeiro e Minas Gerais, e aqui a estrutura, né, de garantia do ativo, tá certo? Então, por hoje era isso, tá? Não sei se você já conhecia esse fundo imobiliário de crédito, não deixe de se inscrever no canal, deixar um like aí para ficar ligado nos FIAGos, fundos imobiliários, FIINFRA, dentre outras coisas que a gente traz aqui para vocês, tá certo?